Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre predicativo do objeto. Em aulas anteriores, nós falamos a respeito do predicado verbo nominal, que apresenta dois núcleos. Um é o verbo e o outro núcleo é um nome. E este nome, ele exerce a função de predicativo da oração. Ele pode ser, esse nome, esse núcleo, ele pode ser tanto o predicativo do sujeito quanto um predicativo do objeto, tá certo? Então, vamos iniciar. Então, predicativo é o termo que caracteriza um estado do sujeito ou do objeto. Quando se refere ao sujeito, classifica-se como predicativo do sujeito. Quando se refere ao objeto, é predicativo do objeto. Então, nós temos dois tipos de predicativo, o do sujeito e o do objeto. Ambos, eles caracterizam um estado, tanto do sujeito quanto do objeto. Se esse predicativo, se esse nome caracterizar um estado do sujeito, ele é chamado de predicativo do sujeito. Se ele caracterizar um estado do objeto, ele é um predicativo do objeto. Lembrando, tá certo, que quando a gente fala em objeto, nós estudamos os verbos transitivos direto e indireto, tá certo? E esses verbos transitivos, eles precisam de complemento e o complemento deles são os objetos, tá certo? Então, o predicativo é característica desses objetos, tá certo? Vamos acompanhar o exemplo para a gente tentar entender com mais clareza este assunto. Então, o primeiro exemplo, meu irmão anda nervoso. Observem que o sujeito desta oração é meu irmão. Anda é um verbo e este verbo, ele não indica ação, ele apresenta um estado do sujeito. O andar aí, ele não está sendo usado no seu sentido significativo, tá certo? Um andar seria a mesma coisa que se nós falássemos que ele estava nervoso, tá certo? E nervoso, vocês sabem que é um adjetivo. E se é adjetivo, caracteriza um substantivo que está presente aí. Então, nervoso é característica do sujeito, meu irmão. Então, nervoso, sintaticamente, é predicativo do sujeito, tá certo? Já o próximo exemplo, após todos esses anos, ela continua divertida, tá certo? Olha, observem que eu tenho ela, é o meu sujeito, tá? Continua é um verbo de ligação, porque ele não apresenta nenhuma significação, tá certo? Divertida é adjetivo morfologicamente. Porém, sintaticamente, pelo fato dele indicar um estado do sujeito, tá certo? Então, divertida é predicativo do sujeito. Próximo exemplo. As professoras deixaram as crianças satisfeitas. Observem, o meu sujeito é as professoras. Deixaram, tá? Se nós formos fazer análise sintática, ele é um verbo transitivo direto, porque ele precisa de complemento e esse complemento é sem preposição. E o seu complemento é as crianças, que é o nosso objeto direto. Satisfeito é um adjetivo e esse adjetivo está caracterizando um termo desta oração, tá certo? E quem está satisfeita são as crianças, que é o nosso objeto. Então, satisfeito é predicativo do objeto e não do sujeito, que é as professoras, tá certo? Chamei minha filha de estudiosa. Observem, o sujeito aí não está expresso, é um sujeito oculto, é eu. E eu tenho o verbo chamei, que é um verbo transitivo direto, precisa de complemento sem preposição. E o seu complemento é minha filha, tá? De estudiosa aí estudiosa, na verdade, é um adjetivo, né? Está caracterizando um termo desta oração. E quem é estudiosa é minha filha. Porém, minha filha é objeto direto. Então, estudiosa é predicativo do objeto. Eu chamei-o
de insuportável, tá? Prestar bem atenção nesse exemplo, que ele pode confundir um pouco vocês. Então, quem é o sujeito desta oração é eu. Chamei é um verbo, ele é um verbo transitivo direto. O seu complemento lá é o pronome oblíquo átono o, que está lá, tá certo? De insuportável, nós temos como núcleo insuportável, é o nosso predicativo, porque ele caracteriza um termo dessa oração. E quem é insuportável é ele, que está representado pelo pronome oblíquo átono o, tá certo? Então, nós temos, neste caso, um predicativo do objeto, porque ele está indicando um estado do objeto e não do sujeito. Se fosse um estado, uma característica do nosso sujeito, ele seria um predicativo do sujeito, certo? Outra coisa muito importante é que os predicativos, eles podem, ao construirmos uma oração, na verdade, a posição desses termos, ou seja, do predicativo, ele pode causar uma certa ambiguidade na oração, como nós podemos observar, tá certo? A menina saiu da sala arrumada. Observem que arrumada é o nosso predicativo, é o adjetivo que caracteriza um termo da oração. Porém, quando eu digo a menina saiu da sala arrumada, fica com duplo sentido a oração quando este adjetivo vem nesta posição. Por quê? Porque dá para entender, na verdade, que é a menina que está arrumada ou que saiu da sala arrumada ou a sala que estava arrumada. Então, aí nós temos um duplo sentido, há uma ambiguidade. Aí nós precisávamos desfazer essa ambiguidade. Como? Exemplo, a menina arrumada saiu da sala. Agora, quando eu coloquei nesta posição este predicativo, observe que agora quem está arrumada é a menina. Agora não há mais a ambiguidade. Arrumada, neste caso, está se referindo à menina. No exemplo anterior, arrumada, da forma que estava dentro desta oração, podia se referir tanto à menina quanto à sala. E neste caso, nós teríamos uma ambiguidade. Vale ressaltar que em algumas orações, o predicativo do objeto, ele pode ser confundido com o adjunto adnominal. Uma maneira prática para a gente diferenciá-los, ou seja, saber quando é predicativo do objeto e quando é adjunto adnominal, vai consistir em a gente substituir, por exemplo, o objeto direto pelos pronomes pessoais o, a, os e as. Tá? Se o adjetivo for incorporado ao pronome, nós teremos, neste caso, um adjunto adnominal. Exemplo, o menino amava a bela menina. Observe que eu tenho bela, que é o adjetivo, tá certo? E a bela menina é o objeto, tá? Porque amava, ele é um verbo transitivo direto. Então, a bela menina é o objeto direto. E dentro do objeto direto, eu tenho um adjetivo. Então, para eu saber se isso é um adjunto adnominal ou um predicativo do sujeito, é só eu substituir este objeto direto pelo pronome oblíquo, o, a, os ou as. Se ele estiver incorporado, tá certo? É porque nós teremos esse termo, ele é um adjunto adnominal e não predicativo do sujeito. Exemplo, um menino a amava. Então, observe que a bela menina eu substituí pelo a, que é o pronome oblíquo. Como houve, tá, essa incorporação, tá, do objeto ao pronome, então neste caso eu tenho um adjunto adnominal. Agora, se o adjetivo não for incorporado ao pronome, nós teremos um predicativo do objeto, tá certo? Então, ó, o menino achou seu grito fraco. Então,
seu grito é o objeto direto, tá certo? Fraco é uma característica do grito que é o objeto direto e é um adjetivo morfologicamente, tá certo? Ó, se eu trocar o objeto direto, que é seu grito, pelo pronome e não haver a incorporação do adjetivo ao pronome, nesse caso eu tenho o predicativo do objeto. Olha o exemplo abaixo. O menino achou. Esse o substituiu o seu grito, que é o objeto direto. Fraco. Observem que agora o fraco, que era o adjetivo, não se incorporou ao pronome o, tá? Então, neste caso, eu tenho um predicativo do objeto. Antes eu tinha um adjunto adnominal porque o predicativo foi incorporado ao objeto direto, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido me acompanhar neste assunto que é muito importante dentro da nossa sintaxe. A gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.